Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais, tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. A paz de Cristo Jesus. Como você vai? Está tudo bem? Eu espero que sim. Ó, vamos, antes de ler o Salmo 2, vamos pedir uma intervenção divina para o nosso dia? Vamos lá. Querido Deus, sabemos que não somos dignos de que entre em nossas moradas. Sabemos que nada merecemos e o Senhor já nos deu muito mais do que precisamos. Sabemos que a vida é o grande milagre de cada dia, mas também sabemos, Senhor, que se o Senhor não cuidar, se o Senhor não zelar, se o Senhor não nos livrar, se o Senhor não estiver em nossas vidas, se não for por meio do Senhor, nada dá certo, o mal nos alcança, certamente morreremos. Queremos viver o milagre da vida. Toma nossa vida em tuas mãos, consagramos a vida de nossos filhos, familiares, colocando-nos todos à tua disposição. Nos guarda, protege e ilumina, nos livra do acidente, da bala perdida e bala direcionada, a maldade arquitetada e aquela, Senhor, que nem sequer foi planejada. Nos ajuda, molda os nossos pensamentos, temperamentos, nossos comportamentos errados. Nos ajuda a corrigir todos. Pai,
Esse dia é dia chamado seu. Não sabemos o que está por vir, mas colocamos nas tuas mãos todo o tempo à frente. Seja o Senhor a preparar o nosso dia. Nós repreendemos as manifestações e os ocultismos do inimigo, as setas inflamadas, os dardos inflamados das setas do maligno. Nós repreendemos, Pai, toda a obra que ele fez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 2. Por que se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Como com uma vara de ferro você as quebrará, e a despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegre-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Louvado seja Deus. Verdadeiramente feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Verdadeiramente, quando reis, governadores, prefeitos, senadores, presidentes, quando todos que se assentam na cadeira, que vestem torgas de juízes, quando todos esses andarem em justiça, ou pelo menos a grande parte, ou digo mais, se tiver uma parte que está intercedendo, porque o Senhor disse: se meu povo que se chama pelo meu nome se ajoelhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então os ouvirei e sararei a vossa terra. Segunda Crônicas 7:14. Nós sabemos que para Deus agir, precisa de uma nação arrependida, uma nação de joelho, uma nação em oração. Então Deus vê o que está acontecendo naquela terra, vê o que estão fazendo os reis, os juízes, o que estão fazendo todos que têm a caneta na mão. E o Senhor desce para fazer a diferença, para justificar as causas dos pequenos, dos necessitados. O Senhor é justo, é juiz, mas ai daquele que cai na mão do Deus Altíssimo. Ai daquele que ira ao Senhor, o nosso Deus. Ai daquele que maltrata, que judia os pequeninos. Ai daquele que sucateia, aquele que pisa para tirar proveito de si. Os servos de Mamon, os servos de Baal. O Senhor, no seu devido tempo, entrará com providência. O Senhor é justo. O Senhor deixa o inimigo governar para que a igreja dele se coloque em posição. Posição de guerreiros, posição de adoradores, posições de servo. Ah, meu Deus, quando o justo governa, a terra fica em paz. Quando o justo governa, não há guerras, dissensões, divisões, fome. Quando o justo governa, tudo anda perfeitamente. Porque o justo governa segundo a lei de Deus. Porque o justo governa pelo Espírito Santo de Deus. Porque o justo governa em prol da nação e não de si mesmo e dos seus. Que esta palavra fique no seu coração e você entenda que nós teremos no tempo certo a justiça de Deus, mas é tempo de nos
arrependermos, é tempo de nos ajoelharmos, é tempo de buscarmos a face de Deus em favor da nossa terra, porque senão logo virá fome, senão logo virá a derrota, a destruição, porque os ímpios têm tomado os lugares dos justos. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia. Amém. A paz de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos dar continuidade à leitura de Salmos, hoje no seu Salmo 3. Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Tragédia chegou à sua casa. Atos de Davi fizeram com que Deus tirasse a mão e o pecado se consumisse. Mas seu filho se tornou seu inimigo. Seu filho criou um motim. E esse motim se juntou para matar Davi. Davi não tentou responder à espada contra o seu filho. Davi novamente estava fugindo. Davi, simplesmente por ter unção, já foi perseguido por Saul, porque Deus ouvia a voz de Davi e rejeitava a voz de Saul, porque Deus havia rejeitado Saul. Enquanto Davi dedilhava a harpa para aliviar a alma de Saul, Saul lançava lanças para matar Davi. Davi teve que fugir, passou fome, dormiu ao relento e teve chances de matar Saul, mas não matou o ungido. Este era Davi. E quando ele pecou, quando ele deixou de estar na presença e começou a ceder aos seus desígnios, natureza humana, a sua carne, ele pecou severamente e ainda foi além no pecado. Do adultério passou para o assassinato. E Deus conversou com ele. Deus revelou a ele o que ele tinha feito, colocando ele no lugar de juiz de uma pessoa que tinha cometido um pecado. E o profeta disse a ele: este é você, Davi. É muito fácil condenarmos pessoas, mas é muito difícil olharmos para nós e autocondenarmos. Porque o Senhor diz isso nos 1 Coríntios 11, que se a gente avaliasse a si mesmo, a gente não precisava de ninguém para nos avaliar. Porque nós precisamos fazer uma autoavaliação e assim tocar no corpo e no sangue de Cristo. Mas Davi recebeu de Deus que ele o perdoaria, mas a espada não sairia da sua casa. E é o que está acontecendo no Salmo 3. Esse filho vem tentar matar Davi. E os números de inimigos de Davi só aumentam. Não ficou nos gigantes, não parou lá nos filisteus, não parou nos amorreus, nos jebuseus, não parou. Davi constituía muitos inimigos, simplesmente por ele ser aquele que Deus escolheu. E ainda assim, mesmo tendo o coração de Deus, pecou. E Atos tem como respostas ações. Como toda ação, há uma reação. E Deus não é injusto. Pela justiça de Deus, Deus falou: a espada não se apartará da tua casa. Vamos ouvir o Salmo de Davi a Deus. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu! Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Reflita, medite, e que Deus esteja falando contigo por mais este salmo. Amém.
justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu